Olá, terceiro ano, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam excelentes. Hoje é quarta-feira e hoje nós vamos estar dando continuidade às nossas atividades de matemática. E hoje nós vamos falar sobre o metro, certo? Nós estudamos sobre centímetros e milímetros. Então, olha só, hoje nós vamos estudar sobre o metro. Só que nós precisamos saber como que eles são representados. Então, vocês viram que centímetros, eles são representados assim, cm. Milímetros, né, que a tia explicou ontem, eles são representados assim, mm. E o metro, ele é representado com a letra M, tá? Então, não se esqueçam, nós temos o quê? 3, tá? Que representam centímetros, milímetros e metro, certo? Então, olha só, abrem o livro de vocês na página 168, que nós vamos saber um pouquinho sobre o metro. O metro, além do centímetro, existem outras unidades de medida de comprimento padronizadas. Uma delas é o metro, que nós representamos com a letrinha M. Olha só, quanto que é um metro? Um metro, gente, é quando nós temos 100 centímetros. Ou seja, aqui a tia Renata tem uma trena. Essa trena, ela é uma trena de 5 metros. Ou seja, quanto que é 5 metros em centímetros? 500 centímetros, entendeu? Então, quando nós temos aqui, olha só, aqui nós temos, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. Aí, de 10, nós temos aqui 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aí aqui está escrito 1 metro. Então, quando nós chegamos aqui 100 centímetros, quer dizer que nós temos o tamanho de 1 metro. Se nós chegamos a 200 centímetros, quer dizer que nós temos 2 metros. Se nós chegamos a 300 centímetros, quer dizer que nós temos 3 metros, certo? Então, olha só, continuando. Observe algumas situações em que é conveniente utilizar medidas de comprimento em metros. Tecidos. Quando as pessoas vão comprar tecidos, eles medem em metros, não é em centímetros. Olha só, alguns tecidos são vendidos em metros. Olha só, a placa de trânsito indica em metros a altura máxima permitida abaixo do viaduto. Vocês estão vendo aí 4 e o M quer dizer que é 4 metros. O tamanho, né, que pode passar um caminhão é até 4 metros. Olha só, o metro é utilizado para medição de terrenos e edificações. Por exemplo, esse livro eu não vou usar uma fita métrica ou uma trena para medir. Eu vou usar o quê? Uma régua. Por quê? Porque a régua, ela mede centímetros. Lógico que a trena, né, outros, né, instrumentos de medida também tem centímetros. Só que não é mais fácil você utilizar uma régua para medir? Por quê? Porque é um tamanho pequeno. Então, quando é um tamanho muito grande, no caso, este quadro, eu preciso utilizar uma trena. Por quê? Porque ela tem mais quantidades, né, de medidas. Então, olha só, qual é a altura desse quadro? Então, aqui tem o quê? 90 centímetros. Ele não chega a 1 metro, eu tenho só 90. E aqui de comprimento? Deixa eu te ver qual é o comprimento deste quadro. Eu utilizando uma trena. Tem 100 centímetros. Então, quer dizer que este quadro, ele tem 1 metro, certo? Então, olha só. Agora, preste atenção. Quantos centímetros equivalem a 200 metros? Ou seja, a 2 metros. Aqui já deu a resposta, né? 200 centímetros.
Então, se eu tenho 200 centímetros, eu tenho 2 metros. Se eu tenho 300 centímetros, eu tenho 3 metros. Se eu tenho 400 centímetros, eu tenho 4 metros, certo? Então, é assim que nós olhamos a unidade de medida. Olha só, cite outras situações em que podemos utilizar o metro como unidade de medida. Olha só, o metro padrão. Durante certo período, um metro era definido pela distância entre duas marcas em uma barra feita de uma liga de platina e irídio, mantida a determinada temperatura. Observe ao lado um exemplar dessa barra. Porém, a precisão desse padrão se tornou inadequada com o tempo e assim foram considerados outros padrões para o metro. No caso, nós temos aqui, na imagem do seu livro, nós temos o metro articulado. Ele é um metro bem comprido e ele dobra para guardar, né? Para ficar mais fácil. Ele é um metro que é articulado, ele só tem 2 metros. Nós temos a trena, que é essa daqui, que a tia pegou para vocês verem. Nessa trena, ela tem 5 metros. Então, ela pode medir alguma coisa até 5 metros. Se for mais do que isso, né? Precisa usar algo maior, né? Que tenha mais quantidade de metros para medir. Hoje em dia, eles inventaram, sabe o quê? É tipo uma medida a laser. Ele tem uma luzinha, aí eles colocam no ponto que eles querem medir a distância por, vamos supor, de um lote. Que um lote é muito grande, não é? Um terreno é muito grande. Então, como que eles vão medir? Eles usam, então, essa luzinha, que ela vai até lá no final. E lá eles dão o quê? O tamanho certinho daquele lugar. Então, eles usam isso. Olha só, a fita métrica, ela mede de 1 metro a 50 centímetros. A fita métrica, que é a letra E, ela serve para quê? Para tirar medidas do nosso corpo. Quando as costureiras vão costurar alguma roupa, elas usam essa fita métrica, porque ela é molinha, você pode contornar assim a pessoa, né? Então, ela fica muito mais fácil. Nós temos a régua e nós temos o paquímetro de 15 centímetros. Então, olha só, número 2, o que vocês irão fazer? Qual dos instrumentos apresentados na atividade anterior é o mais adequado para medir o comprimento de uma caneta? Gente, uma caneta, vamos supor, caneta é muito pequeno, não é? Então, eu vou usar o quê? Uma régua. Por quê? Porque a régua, ela tem centímetros. Ela é pequena e eu consigo medir algo menor. Letra B. A largura de uma sala qualquer. Nós podemos usar o quê? A trena ou um metro articulado, né? Então, nós podemos usar. Letra C. A altura de um muro. Muito alto, não é? Então, eu posso usar o quê? O metro articulado e também uma trena, que dá para mim poder medir. O comprimento de um tecido. Eu posso usar o quê? Uma fita métrica. As costureiras usam muito a fita métrica. Então, nós sabemos que ela é da costureira. Então, é para tecido, tirar as medidas de um corpo de alguma pessoa para costurar uma roupa. Então, tudo isso nós usamos na fita métrica. Então, letra A, nós utilizamos para medir algo pequeno, uma régua. Letra B, a largura de uma sala ou a altura de um muro, nós usamos o que? A trena e o metro articulado. E a do tecido, nós usamos o que? Fita métrica. Então, vamos lá na página 170. Nós temos aí um probleminha. Olha só. Elisete vai confeccionar peças de roupas iguais usando 26 metros. Metros nós representamos com a letrinha M, tá? De tecido. Sabendo que ela precisa de 2 metros de tecido para cada peça, ou seja, 2 metros para cada uma. Se eu estou falando 2 metros para cada uma, esse problema é o que? De divisão, tá? Então, olha só, calcule a quantidade máxima de roupas que ela poderá produzir. Então, ela vai o quê? Dividir esses 2 metros
para cada peça. Então, você vai fazer que continha? 26 dividido por 2. E você vai colocar lá a resposta. Qual é a pergunta? Qual a quantidade máxima de roupas que ela poderá produzir? Poderá produzir no máximo tantas peças de roupas. Então, calcule aí, hein? 26 dividido por 2. Agora, olha só a número 4. Indique a unidade de medida mais adequada para medir. Gente, a espessura de um grafite. Um grafite, ele não é bem fininho, aquele grafite que a gente coloca dentro da lapiseira. Então, quando a gente usa para medir algo bem pequeno, o que nós usamos? Nós usamos o milímetro. Lembra da régua que a tia mostrou? Então, cada pauzinho é 1 milímetro. Ele é muito pequeno, bem estreitinho de uma régua. Então, nós usamos o milímetro. Agora, para mim poder medir a largura de um caderno, esse livro, o que nós podemos usar? Uma régua, não é? Então, nós vamos usar o quê? O centímetro, não é? Então, uma régua de centímetros, nós podemos medir um livro, um caderno, certo? E a altura de um prédio, o que a gente usa? Centímetros, milímetros ou metro? O metro. Porque o metro, ele mede coisas bem grandes, comprimentos maiores, certo? Aí você vai marcar o X, onde é cada um, tá? Número 5. De acordo com as informações apresentadas no quadro, elabore um problema e entregue para um colega resolver. Nesse caso, você não vai entregar para o colega, tá bom? Você que irá criar, né, o seu problema, com as medidas de altura de José, de Roberta e Marcela. Você pode fazer aí um probleminha de mais, né? Um probleminha de dividir. Você pode fazer um problema assim, ó. De acordo com as medidas apresentadas no quadro, qual a altura de José e Roberta e Marcela? Quer dizer, qual é a altura deles juntos, né? Você pode colocar o problema que você quiser. No caso, você tem que somar todas essas alturas aí, de José, de Roberto e Marcela. Ou você pode saber quem que é mais alto. Pode ser a sua criatividade. É uma resposta pessoal sua, tá bom? Na página 171, olha só. O quadro abaixo apresenta a altura em centímetros de Mariana e de 3 colegas de sua turma. Então, olha só, gente. Nós temos aí os alunos Mariana, Sérgio, Andressa e Felipe. E cada um tem uma altura. E você vai escrever ao lado como que elas são representadas em metros e centímetros. No caso, gente, olha só, eu tenho aqui 120, certo? Como que eu vou representar as medidas dele? Quer dizer que eu tenho 1 metro e 20 centímetros, certo? Agora eu tenho aqui 124, certo? Como que eu vou representar? Eu sei, gente, que o 100, ele é 1 metro. Não é centena, dezena e unidade? Então, o 100, ele é 1 metro. Então, eu tenho 1 metro e 24 centímetros, certo? 125, a mesma coisa. E do Felipe, de 118 de altura, também a mesma coisa, igual a tia fez aqui, tá? Você pode fazer aí. Agora, preste atenção. Observe outra maneira de apresentar a altura de Mariana. 120 é o mesmo que 100 centímetros, que vale a 1 metro, e 20 centímetros. É o mesmo que a gente fez aqui, tá vendo? 1 metro e 20 centímetros. 1 metro, ele é o mesmo que 100 centímetros, mas nós falamos de 1 metro e 20 centímetros, certo? É isso que ele está mostrando para você. Olha só. Letra B, escreva o nome das crianças em ordem crescente de altura. Então, olha só, em ordem crescente.
Então, você vai escrever quem é o menor até o maior. Quem que é o primeiro aluno a ser o menor? Não é o Felipe? Aí você vai colocar o nome Felipe. Quem é o próximo depois de Felipe? Você vai pela ordem crescente de acordo com as alturas, tá? O primeiro é o Felipe. Vamos ver se você consegue descobrir aí. A número 7. João instalou grades e portão de ferro em sua casa. De acordo com as indicações na imagem, quantos metros tem a frente da casa de João de um muro lateral a outro? Então, gente, o que você irá fazer? Você precisará somar essa quantidade. Olha só para você ver. Vocês estão vendo que o portão, ele tem 15 centímetros, 15 centímetros, 15 centímetros, 15 centímetros. É igual essa fotinha aí que a tia mostrou para vocês, não é? Então, 15, são quantos número 15? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai fazer o quê? 15 vezes 5. Você vai achar o quê? 75. Então, você irá agora somar. Olha só, 2 metros não é o mesmo que 200, beleza? E você vai ver o quê? Que 2 metros e 35 é o mesmo que 235. Você vai ver que 3 metros é o mesmo que 300 centímetros. 3 metros e 20 é o quê? 320 centímetros. Então, você vai olhar de acordo com esses números. Se está mostrando assim, ó, o 2 e o M, você sabe que aqui é 200. Então, você vai pegar todos esses valores e você irá somar para você descobrir o tamanho da casa de João, da frente da casa de João, tá bom? Então, você irá descobrir e você irá depois deixar aí no seu livro, irá fazer sua tarefa. A tia não vai dar resposta porque a tia quer que você pense um pouquinho. Se de tudo você tiver super dificuldade, não se preocupe. Amanhã na live a tia vai explicar para você e nós vamos fazer a correção juntos, tá bom? Porque essa aqui a gente precisa, né, visualizar no quadro. Então não tem como a tia fazer na videochamada, tá bom? Então tenta fazer. Se você não conseguir fazer o exercício número 7, amanhã na live nós vamos fazer junto. Combinado? Vamos combinar assim, tá bom? E na página 172, você vai fazer o quê? Para representar ou desenhar objetos de nossa realidade, nem sempre usamos o tamanho real. Observe a distância entre o ponto de ônibus e o hidrante, indicada por 7 centímetros, certo? Então, aqui tem a legenda. Nós temos aí o hidrante, que é esse negocinho vermelhinho de água. Nós temos o ponto de ônibus, a farmácia e a padaria. A distância real entre o ponto de ônibus e o hidrante é 63 metros, pois 9 vezes 7 é igual a 63. Utilizando uma régua, meça o caminho em azul que Pedro percorreu entre a farmácia e a padaria. Depois, determine a distância real que ele caminhou em metros. Essa também nós iremos fazer na live amanhã. No caso, você precisa utilizar uma régua, tá bom? Eu quero que você pense um pouquinho para você responder essa atividade. Tia, é muito difícil, eu não consigo. Então, nós vamos fazer junto na live de amanhã, tá bom? Quem já assistiu a live, né, porque vai depender muito do horário que você assistir a videoaula da tia Renata, vocês vão ver que nós já vamos ter feito na live, tá bom? E a tia vai deixar para você aí, ó, um linkzinho, um videozinho de um desenho, tá? Dos Mentes dos Notáveis, para você poder entender melhor como que eles fazem as medidas, né? No caso que eles estão querendo montar um trenzinho. Então, eles vão utilizar lá um espaço para montar este trenzinho, tá bom? Assiste aí, é super legal. Quito, você viu o trenzinho que eu ganhei? Me ajuda a montar?
Mas será que vai dar certo? Essa coisa é tão grande e seu quarto não é dos mais organizados, né? Para de reclamar. É só tirar tudo daqui pra medir. Me ajuda aqui, vai. Sempre sobra pro Quito. Tá, eu ajudo. Tcharam! Tcharam, nada! Agora precisamos descobrir a largura e o comprimento do seu quarto. Afinal, foi pra isso que tiramos toda aquela bagunça daqui. Aff, como reclama. Vamos logo a essas medições. Mas pra isso é preciso conhecer as medidas de comprimento. Já tô preparado. Esta é a fita métrica de costura da minha mãe. Ela tem exatamente 1 metro. Você sabia que a palavra metro vem do grego metron, que significa aquele que mede? E que 1 metro é formado por 100 centímetros? Lógico que sei. E como toda medida de comprimento, o metro pode ser representado por um símbolo, que é esse aí, ó. Já para os centímetros, usa-se este outro símbolo. Aí sim! E já que você anda tão bom em medidas, me diga, se o metro é formado por centímetros, o que forma 1 centímetro? Dentro de 1 centímetro cabem 10 milímetros. E os milímetros são abreviados assim. E com isso, podemos concluir que 1 metro é igual a 100 centímetros e também igual a 1000 milímetros. Agora ficou fácil. Vamos medir então? Mas com uma fita métrica de 1 metro vai dar muito trabalho. Pera aí que eu vou procurar uma trena. Trena? Isso mesmo, trena. Um instrumento que também é utilizado para medir. Ah, não. Esse é um metro de cortar tecido, usado em lojas do ramo. Não. Esta régua tem só 30 centímetros. Não dá. Esse também não, Cadu. É um metro articulado, usado em obras. Só tem 2 metros. Seu quarto é maior que isso. Até que enfim! Com uma trena de 5 metros, vai dar para medir o comprimento, a largura e até a altura do seu quarto, se você quiser. Tem 3 metros de comprimento por 2 metros de largura. Ufa! Acho que já tá bom. A altura não precisamos saber, né? Não, né? O trem é baixo. Então vamos montar. Vamos! Agora já sabemos que dá pra montar porque na caixa tá escrito que precisa de um espaço de 2 metros por 1 metro. Uhul! Adorei! Nem vou dormir hoje. Não vai mesmo? Cadê sua cama? Xiii! E agora? Já sei! Como você já conhece as medidas de comprimento, pode me ajudar a encontrar outro espaço para montar minha cama. E para não esquecer tudo que aprendemos hoje, treine com os jogos e atividades. Tchau! Até mais!